Salve galera, professor Evandro aqui na área para mais uma aula aqui do Nerd Class. Então faz o seguinte, ó, já pega papel, caneta, lápis, pega aquele cafezinho e vem comigo, solta a vinheta. Galera, hoje então nós vamos falar sobre figuras de linguagem, beleza? Nas figuras de linguagem é o tema que mais é explorado no Enem, principalmente interpretação de texto, de poemas. Então, o que são figuras de linguagem, certo? Figuras de linguagem são recursos que dão expressividade ao texto. Aparecem poemas, músicas, charges, propagandas. É ela que vai ditar o ritmo desses textos, tudo bem? Então, ó, de novo, vou explicar novamente. A expressividade do texto. O que é expressividade? O que ele quer trazer para você é a sua interpretação, tá? E ó, anota, coisa séria aqui. Poemas, músicas, charges, propagandas, tudo isso que tiver no Enem ou em qualquer outro vestibular, ele é com figuras de linguagem. E nós vamos conhecer aqui algumas delas, beleza? Anotou? Tranquilo? Vamos para o próximo. Metáfora. Essa é uma clássica. Então, desde o sexto ano, o professor fala para vocês, gente, vamos usar uma metáfora. O que é uma metáfora? Ela é uma comparação de palavras com significados diferentes. Ó, comparação. Porém, essa comparação, ela é de uma forma implícita. Professor, o que é implícito? Implícito é escondido, que subentende, certo? Então, essa comparação, ele não é utilizado o conectivo como, o tal qual. Então, você não utiliza isso. Ah, como que eu vou entender isso daí? Pelo contexto. E aí eu vou trazer um exemplinho para vocês. Fica lá, vou trazer uma charge. Lembra que a gente falou que charge também entra na parte da figura de linguagem? Vamos lá. Então, essa charge, ela representa o quê? O sistema penitenciário brasileiro. Mas ela não tem palavras. Então ela vai deixar subentendido. Então o que significa isso daqui? É uma panela de pressão, certo? Nessa panela de pressão, você vê a pressão saindo aqui, uma superlotação. Então imagine o que o autor ele quis trazer para você nessa charge. Ele quis trazer que é uma panela de pressão pronta a explodir a todo momento. Por quê? Superlotação, pressão, você ficar num lugar ali preso. Como que isso pode dar certo? Então ele traz essa metáfora para você, porém de um jeito que não vai ser explícito. Explícito, professor, o que é? Explícito é quando está na sua frente, está claro, está próximo a você, que você só bate o olho e entende. Então, isso sim é uma metáfora, tudo bem? Outra metáfora que a gente pode estar falando aqui. João é forte, João é um leão. O João é um leão, ele está trazendo o que para você? O que você representa com o leão? O leão, ele é forte, ele é corajoso, porém, ele está trazendo como um leão, ele faz uma comparação, então, implícita. Isso é uma metáfora, certo? Tranquilo? Então, agora vamos para uma próxima figura de linguagem, certo? Vamos agora para a comparação. E a comparação, qual é a diferença da metáfora? Você usa conectivos de comparação. Quais são esses conectivos mais utilizados? O como, o assim, o tal qual. Aí sim você vai ter essa utilização desse conectivo. Então eu vou trazer aqui para vocês um exemplo, certo? Então nesse exemplo nós trouxemos uma tirinha. A tirinha fala assim: acorda, Armando, você não sabe que o amor é como uma flor? Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. E ele responde: hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Então olha o conectivo aqui, ó, o como. Esse conectivo ele faz a comparação. Automaticamente você já identifica que a figura de linguagem utilizada é comparação. Fácil, hein? Porém, tomem cuidado. Se vocês olharem no nosso canal, tem lá falando sobre distratores. Metáfora e comparação, dá para você se confundir. Fique ligado nessa dica aí e anote. Vamos para o próximo agora.
Agora nós temos a metonímia. O que é metonímia? Transposição de significados, considerando parte pelo todo, autor pela obra. Opa, peraí, como assim? Autor pela obra? Exatamente. Você já falou que ia comprar um refrigerante e falou uma marca famosa em vez do refrigerante? E quando foi no mercado comprou outra marca? Então, você está utilizando a metonímia. Vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Costumava ler Shakespeare. Shakespeare escreveu o quê? Livros, certo? Então, ele troca o autor pela obra. O Shakespeare se torna, então, o produto. Ele não é o livro. Eu li Shakespeare. Ah, eu gosto de Machado de Assis. Mas o que significa isso? Eu gosto da obra, eu gosto do livro. Então, a metonímia, ele vem dessa forma. Vamos trazer mais um exemplo para vocês, para ficar bem claro? Vamos lá? Então, eu tenho a transposição de significado, certo? Então, nessa tirinha do Chico Bento, nós temos um diálogo. Esse diálogo, ele vem da seguinte forma. Meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O Chico Bento, ele responde. O meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. Então, a metonímia é o quê? É a parte pelo todo. O que representa isso? O primeiro personagem disse que seriam 800 gados. Então, 800 cabeças de gado. Já o Chico Bento, ele entendeu que era só a cabeça, que não era o restante. Então, é a obra, o autor pela obra, ou o significado, certo? Beleza? Anota aí. Ó, e detalhe, hein? Essa tirinha, ela estava no Enem. Presta atenção. Valeu? Próximo. Sinestesia. A sinestesia é a associação de sensações por órgãos e sentidos diferentes. É utilizado no movimento literário, que eu vou falar baixinho para você aqui, ó, o simbolismo. A gente vai ter uma aula disso daqui a pouco, beleza? Então, fique ligado aí, ó. O que seria isso? Associação de sensações por órgãos de sentidos diferentes. Com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. Então, com aqueles olhos frios, disse que não gostava mais da namorada. A frieza, ela está associada ao tato e não à visão. Automaticamente, quando você tem essa frieza associada ao tato e não à visão, a gente identifica que o sentido que nós estamos falando de órgãos, ele tem um sentido diferente. Estou falando que o olho, ele é frio, mas essa frieza é em relação à forma que ele sente com a namorada. Entenderam? Tranquilo? Então, poemas do simbolismo trazem muito isso, certo? Então, agora nós vamos para um muito tranquilo, que lá no 6º ano a gente aprendeu. Foi a primeira coisa e a gente aprendeu mesmo antes da escola. Olha que fantástico, mesmo antes da escola. Os nossos pais já falavam, nossos avós também. Então, é a hipérbole. A hipérbole, ela é um exagero de uma ideia feito de maneira intencional. Oh, peraí, professor, exagero de uma ideia? É, você é exagerado, nós somos exagerados. E aí eu vou ilustrar isso para vocês, tá? Eu estou morrendo de fome. Quem nunca falou isso? Quem nunca falou assim, eu estou morto de cansaço? Eu estou congelando de tanto frio. Isso é uma hipérbole, exagero de uma ideia feito de uma maneira intencional, como nós vimos aqui. Dúvidas disso? Volta o vídeo um pouquinho, vai com mais calma, faça a sua anotação, faça o seu mapa mental para que você consiga entender essas figuras de linguagem. Isso é muito importante, hein? No Enem, principalmente no Enem, você vai utilizar isso muito. Bom, vamos agora para o apóstrofe. É a interpelação feita com ênfase. Para a galera das antigas, igual eu, por exemplo, nós temos aqui um personagem do Duque. E ele sempre falava, ó céus, ó vida, ó azar, tudo o que acontecia com ele. Isso é o exemplo. É a interpelação feita com uma ênfase. Esse ó céus, é preciso chover mais? Essa interpelação, ela é chamada de apóstrofe, beleza? De novo, hein? Interpelação feita com essa ênfase. Ó céus, é preciso chover mais? Deu para entender? Volta um pouquinho agora, porque agora a gente vai fazer um pequeno teste. E para fazer esse teste, eu vou trazer aqui,
uma questão que caiu na Unitaú, certo? Eu vou ler para vocês. Então, mão na massa comigo, galera. No sintagma, uma palavra branca e fria, encontramos a figura denominada... Então, vou dar um tempinho para você agora. E aí, conseguiu achar? Foi difícil? Vamos ver qual é então? Bora lá então. Novamente, no sintagma, uma palavra branca e fria, encontramos a figura denominada A. Sinestesia, B. Eufemismo, C. Onomatopeia, D. Antonomásia, C. Catacrese. Então vamos lá? Vamos ver como que é? Para quem colocou a sinestesia, show! Você acertou, parabéns e já está pronto para a próxima etapa. Gostou? Pega o vídeo, compartilha, dê o like e inscreva-se no nosso canal. Valeu, galera!